Graça e paz, irmãos. É uma alegria imensa. Então, antes que alguém até pergunte, eu não sou gêmeo do Ivando, né? Pareço, mas eu sou... Não parece, mas eu sou um ano mais velho do que ele. Pareço bem mais jovem, né? Então, nossa família, as pessoas dizem, mas vocês são tudo parecido. Eu não vejo tanta semelhança, né? Mas é uma alegria imensa. E quando nós planejamos esse período de visitar a família, visitar a igreja, nós fizemos questão de estar aqui em Campina Grande para visitar a família, mas também nós gostaríamos muito de ter esse tempo aqui. E foi um pouco difícil marcar, né? Porque quando eu entrei em contato com o pastor a primeira vez, ele disse, não, vê com o Érico que eu estou saindo de férias. Eu acho que ele pensava que eu ia passar pouco tempo aqui no Nordeste, aí ele já queria adiantar. Eu falei, não, mas eu acho que vai dar tempo de conhecer. Aí hoje eu prego e o Érico não está aqui. Eu acho que é uma combinação aí um pouco estranha. Antes de entrarmos na palavra, aquilo que nós queremos transmitir nessa noite, eu gostaria de apresentar a família que talvez alguns conheceram, né? Nossos filhos já passaram aqui, tiveram um tempo com naquela ocasião, o PA, né? Então, põe aquela mídia, essa é a nossa foto, eu creio que alguns lembram, né? Eu, a Deise, bem mais jovens, o Denis, mais velho, a Deisiane, Denis e Deisiane são gêmeos, né? E o nosso caçulinha, o Danilo. Agora vocês vão conhecer a nossa família como ela está, mudou um pouquinho. Próxima. Então é a nossa atual família, eu já sou vovô, né? Tenho 4 preciosidades. Da direita, né? A esquerda de quem está vendo, a Keire, a esposa com Denis, e aí no colo da Keire o Ezra, meu netinho mais novo, o Isaac, que é o meu primeiro neto, e no meu colo está a Esté. Os 3 são do Denis e da Keire. Aí nós temos o Danilo, a Lídia, a esposa do Danilo, e a minha preciosidade, né? A mais nova. Eu não posso... Tem um problema na minha família. Quando eu digo assim, ela é a coisa mais linda que tem. Aí diz, e a Thalita? A Thalita também não é? Também é, mas agora a nossa pequena Esté, a Deisiane e o esposo, o Isaías, né, eles casaram. Quando casou foi uma festa muito grande, o Brasil todo parou, né? Foi no dia 7 de setembro que eles casaram. O Brasil parou, a gente conseguiu fazer isso. Íamos tentar fazer em Brasília, mas estava muita confusão, então preferimos fazer num lugar mais retirado. Mas então, essa é a nossa atual família, né? E logo, logo vai estar, a foto vai estar aumentando, né? Né? Minha filha casou, Deus atendeu um desejo do coração dela quando ela era criança. A gente saía da aldeia e Deus tinha nos dado um carrinho. Uma grande bênção para a gente era, não sei se os irmãos conhecem, o Lada Laica, né? Tipo um corcelzinho, né? E andando na estrada, ela sempre via assim, pai, por que a gente não tem aquele carro? Eu disse, filho, aquele carro é grande demais, eu não gosto de carro grande, eu sou um cara, gosto de coisa um pouco menor, que eu consiga alcançar o outro lado do carro. E aí casou e Deus atendeu o desejo dela de criança, deu um carro que ela queria, é um Zafira. Quantos lugares tem um Zafira? Para um casal. Aí ela fez, não pai, é porque aí vai ter todos os meus filhos, né? Se Deus atendeu o segundo desejo dela, eu estou preocupado porque eu não vou ter braços, né? No domingo, agora à noite, meus filhos estão na igreja e os meus 2 mais velhos, o Isaac e a Thalita, quando chegam na igreja, eles correm e vêm para o colo do avô. Então, durante o período de louvor, irmãos, se cantarem demais, eu preciso fazer muita musculação. Eu fico segurando os 2 no colo o tempo todo, até eles irem para a classinha.
e a minha filha quer ter logo 4. Aí eu fiz, filha, eu não vou ter braço suficiente para segurar 4. Deus sabe, Deus nos deu gêmeos, né, e nós conseguimos segurar os gêmeos, né, então Ele vai dar um jeito de fazer isso. Mas continue orando por nossa família, eu e a Deise agora sozinhos em casa, né, Denis, Katie, tem um desafio na vida deles, eles estão arrumando a documentação para ir para os Estados Unidos, mas o desejo deles é servir a Deus. O Denis fez enfermagem já há algum tempo, fez seminário, a Katie é formada em aconselhamento, então eles querem usar as ferramentas que Deus tem colocado na mão deles, no reino. A Deisiane tem curso de pedagogia, mas o sonho, o desejo dela, é por isso que ela quer ter 4 filhos, né? Porque ela gosta de trabalhar com crianças. Atualmente ela está trabalhando no Ministério Filhos, com filhos de missionários. A experiência que ela teve na aldeia, ela está agora ajudando outros filhos a lidar com várias situações. E o Danilo terminou o curso recentemente de psicologia, está trabalhando no Ministério Oásis, que é um ministério para cuidado de pastores e obreiros, pessoas que tá com problemas, seja na área, no casamento, né, mas principalmente a gente vê muitos com burnout. Então, lá eles tem um local em Anápolis que fazem um trabalho intenso com os pastores, né, na área de descanso, aconselhamento pastoral e psicologia, né, psicólogos que vão atender. Então, meu filho está trabalhando lá com eles, né. E Deus tem continuado a fazer a obra. Fico feliz, né, que, como a Deise falou, que o pastor tentou ler a Bíblia em Gavião. Eu confesso que eu não entendi nada. Se os irmãos não entenderam, eu disse, ele vai conseguir alguma coisa, né? Mas se os irmãos depois quiserem fazer a experiência, a Bíblia está lá atrás, né? A palavra de Deus falada. Aquela é como a gente chama a Bíblia. Continue orando pelo povo Gavião do Maranhão, como a Deise falou. Deus, no plano dele, nos tirou do trabalho. Hoje não temos presença missionária lá dentro, e vendo as fotos a gente aperta o coração. Deus sabe. Tem uma igreja lá que tem se reunido, mas eles necessitam de apoio. Eles necessitam de pessoas que estejam lá. Nós estamos no processo ou no passo de discipulado de liderança, né? Tem o Roberto Crouk, que é o meu parente lá na comunidade, e ele tem levado o trabalho adiante, mas ele muitas vezes diz, é difícil sozinho. Então ore para que Deus possa estar levantando outros obreiros. E hoje queremos falar, né, os irmãos podem abrindo suas Bíblias em João capítulo 4, versos 31 a 38. Mas fiquei contente hoje pela manhã participando do aniversário da SAF. Quantos estavam aqui hoje pela manhã? Muitos perderam. Não sei como chama o conjunto, Doce Voz, cantou uma música, e na música dizia o seguinte: irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Você irá? O conjunto cantou isso. Eu irei contigo onde quer que fores. Aí muitas vezes a nossa oração é aquela: Senhor, eis-me aqui, envia o meu vizinho.
Que Deus possa estar nos desafiando a dizer, como foi cantado nessa manhã, irei contigo onde queres. Vamos ler João capítulo 4, versos 31 a 38. É um texto bem conhecido, creio que os irmãos já ouviram esse texto várias vezes, mas nós gostaríamos nessa noite de tirar algumas lições sobre o trabalho missionário. Diz o seguinte: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Vamos orar? Deus, mais uma vez, nos chegamos diante do Teu trono, rogando, ó Pai, que o Teu Espírito possa fazer uso da Tua palavra e falar aos nossos corações. Que ela possa produzir em nós os frutos desejados por Ti. É no nome do Teu Filho que eu oro, Pai. Amém. Semear e ceifar. O que é mais fácil? Semear ou ceifar? Ou melhor, o que é mais seguro de ser realizado? O que você tem mais certeza de fazer? Semear ou ceifar? Semear, na minha concepção, é um ato de incerteza, é um ato de, muitas vezes, lutar contra muitas coisas. Quem semeia não sabe se vai colher, não é verdade? Se chover muito, é ruim. Se chover pouco, é ruim. Se não chover, pior ainda. Não é verdade? Muitas vezes o semeador, e minha filha, aquela foto da família atual, estamos no fundo da casa dela e do lado direito da casa dela, em Goiás tem demais, é plantação de soja, e tem uma plantação de soja imensa, agora está na época da colheita. E a gente vê os maquinários colhendo tudo aquilo. E eles já estão colhendo e já estão plantando a próxima safra, o próximo produto ali, que é o sorgo. Já vão plantando, a terra não para ali. E eles têm ficado muito contentes com a colheita desse ano. Vai dar bem. Mas quem semeia nunca sabe se realmente vai colher. Já o ceifar, qual a dificuldade que tem em ceifar? Eu estou vendo a produção, vou lá e recolho. Você vê o que está acontecendo e simplesmente colhe. Lá na casa da minha filha, nós tivemos a oportunidade de ver os maquinários colhendo a soja, e era uma coisa incrível. Passa lá, colhe tudo, porque sabe que tudo está indo bem. Já está no tempo, a produção foi boa, os vendedores lá nas lojas já começam a mandar mensagem dizendo qual vai ser a produção desse ano, por hectares, e a gente vê, uau, não tem dificuldade nenhuma. Porque ceifar é simplesmente entrar no campo e colher o que foi produzido. Já está ali. Então, faço uma pergunta.
E por que nós não estamos ceifando, colhendo? Se é tão fácil colher, por que nós não estamos fazendo isso? Né, o pastor teve a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho da missão lá em Manaus. Né, eu depois falei para ele, foi conhecer a subsede, né, que é a sede onde nós estamos em Anápolis. Né, nós estamos na sede geral da missão. E quando a gente está no nosso meio missionário, a gente vê como Deus tem feito as coisas. E o que o pastor viu, assim, realmente a preocupação era grande, pelo que eu vi aqui. Vocês podem perder um pastor. Porque para onde você virar o seu rosto, você vai ver necessidade. Eu fico muito contente, esse período que nós estamos aqui, nós chegamos na terça-feira, e na terça-feira à noite, logo que nós chegamos aqui, nós tivemos a oportunidade, recebemos o convite e fomos no condomínio onde o pastor Érico mora e participamos de um culto ali. E chegamos na quarta-feira, culto de oração. E ouvimos falar sobre os grandes avanços missionários que a igreja tem, as grandes frentes que a igreja está se colocando para fazer. E pelo que eu vi, vai ter um avanço missionário agora. Para onde você virar o seu rosto, você vai ver necessidade. Então nós precisamos estar disposto a ceifar. E nós vamos ver dentro desse texto, eu espero compartilhar com os irmãos, sobre 3 atitudes que Jesus nos mostra aqui, que podem impedir a ceifa. A primeira atitude se acha na parte inicial do verso 35. Esse texto, os irmãos sabem, Jesus está conversando com a mulher samaritana, o texto anterior, e os discípulos, no verso 31, diz, enquanto isso, né, a mulher sai dali, de repente os discípulos chegam, numa outra versão diz, nesse íntere, ou seja, no momento que a mulher sai, os discípulos chegam, os discípulos dizem, mestre, come, ele diz, olha, eu tenho uma comida para comer. Uai, será que alguém trouxe comida para ele? Não, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. O verso 35, a parte inicial diz, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? A primeira atitude que impede que a ceifa seja realizada é achar que nós temos tempo. Achar que ter tempo, muitas vezes, impede a colheita. Lá em Goiás, se os produtores achassem que a gente tem tempo, pode esperar mais um pouco de tempo para poder colher a soja, perde tudo. E é rápido isso. A soja, no momento que está pronta para colher, tem que ser colhida. Se passar mais algum tempo, pode vir simplesmente uma chuva e estraga tudo. Achar que tem tempo tem atrapalhado a colheita. Tiago, capítulo 4, verso 14. Alguém lembra desse texto? Tiago 4,14. Tiago está fazendo uma analogia, uma comparação sobre o que é a nossa vida. Ele diz, o que é a vossa vida? Vocês são o quê? Lembram? Com o que é que Tiago compara a nossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece e logo se dissipa. O que é uma neblina? Aqui em Campina Grande talvez seja mais fácil ver, porque aqui é mais frio. Né? Em João Pessoa é um pouco mais quente, às vezes a gente nem vê. Na aldeia eu gostava de ver neblina, quando conseguia. Acordava, olhava para trás da minha casa, não conseguia enxergar nada. Se eu fosse lá dentro e dissesse, Deise, vem ver aqui, aí quando ela vê o quê? Já tinha passado a neblina. E Tiago diz, a nossa vida é como uma neblina, ou seja, breve, some, rapidamente as coisas acontecem. Ontem eu estava casando, hoje
Eu já sou avô de 4. Daqui a pouco, os meus netos vão estar correndo. E o que aconteceu com o tempo? Passa rápido. Cheguei na aldeia, era só eu e a Deise. De repente, chegou a família. Não entendia nada daquele... Se o pastor não entendeu nada, quando leu, primeiro dia que eu cheguei na aldeia, eu não entendia nada. E aí você pode pensar assim, não, mas para você não tinha problema, você fez um curso missionário transcultural, você está preparado para isso, irmãos? Não é bem assim, não. Quando cheguei na aldeia, descemos as nossas coisas ali, tinha um bando de gente falando um negócio que eu não entendia nada, tentando pegar minhas malas, eu não sabia para quê. Queriam me ajudar a colocar dentro da nossa casa. Não conseguia entender, mas com o passar do tempo e com a necessidade de aprendizado, de querer compartilhar a palavra, a gente começou aqueles pequenos sonhos fazerem sentido para a gente. Porque essa música que nós cantamos aqui, é muito mais sentido para eles cantar aqui, Rapui, do que cantar Breve Virá. E está dizendo a mesma coisa. Mas se você falar breve virá, eles não entendem do que você está falando. Agora, quando canto que rapui, aí faz sentido. Tinha um homem lá na aldeia que ele dizia, é por isso que quando eu chego em casa, na outra aldeia, que não era que nós trabalhávamos, tinha um trabalho também evangélico, mas só feito em português. A Bíblia era ali da João Ferreira de Almeida, e o índio usava aquela Bíblia, e ele dizia, é por isso que quando eu saio da igreja e vou para casa, eu estou com dor de cabeça. Porque ele fazia um esforço muito grande para entender aquilo. E quando eu comecei a ler para ele a Bíblia na língua dele, ele disse, ah, é isso? Por que não falaram para mim antes? Porque agora aquilo estava falando ao coração. Mas nós acharmos que temos tempo, que podemos esperar, tem atrapalhado a questão da ceifa. Lucas capítulo 12, vamos ler esse texto, Lucas 12, 17 a 20. Jesus nos diz o seguinte, Lucas 12, 17 a 20. Então ele começou a pensar, o homem que tinha uma grande fazenda e tinha naquele período a sua plantação deu muito. Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que ele disse consigo mesmo, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, daqui a 1 ano vou te pedir a alma. E o que você tem preparado? Para quem será? É assim? Como é? Esta noite pedirei a tua alma. E os teus planos, os teus projetos, aquilo que você tem feito ou pensado, para quem será? E aqui não estou querendo falar que é errado fazer planos. Todos nós fazemos planos. Mas a questão é quando nós achamos que nós somos o dono da nossa vida e da nossa situação. Eu posso controlar tudo. É a história do homem aqui. Tem bens para muito tempo. Come, bebe, folga e aproveita a vida. Esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito para quem será? Quem tem certeza aqui que amanhã vai acordar?
Hoje de manhã o presbítero Guilherme falou que uma das características da igreja, se eu não entendi errado, é o ansiar a volta de Cristo. A música que cantamos, que Rapui é breve virá, talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã. Glorioso dia aquele será quando Jesus voltar. Mas quando a gente acha que tem tempo, aí você canta, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, Cristo pode voltar. Aí tá bom. Não, talvez já. Estamos preparados? Temos feito a obra? Temos nos esforçado em ceifar? Mateus 24, 14. Mateus 24, 14, falando do fim de todas as coisas, nesse texto, ele nos diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pensando nesse texto, quando é que o fim vai chegar? Então, vamos fazer agora um exercício de lógica, né? Quem gosta de matemática, vamos fazer um exercício de lógica. Segundo esse texto, então, por que Jesus ainda não veio? E por que o evangelho não foi pregado a todas as nações? Porque nós achamos que temos tempo. Porque se soubéssemos e ansiássemos pela volta de Cristo e soubéssemos que, vamos dizer, uma coisa estivesse condicionada à outra, a volta de Cristo está condicionada a todo mundo conhecer, você vai dizer, eu quero tanto que Jesus venha, que eu vou pregar o Evangelho a todo mundo, para que ele possa vir logo. Mas aí quando eu acho que eu tenho tempo, eu digo, Senhor, é verdade isso? E aí, eu não prego o Evangelho, agora é outra coisa, que é uma preocupação. Eu não prego o Evangelho, sabe por quê? Porque se eu pregar o Evangelho, o que acontece? Jesus virá, não é verdade? Se eu pregar o Evangelho, Jesus virá. E se eu não pregar o Evangelho? Só pensando nesse texto, ele não virá. E eu não prego porque eu gosto daqui. Já pensou nisso? Eu não me envolvo com o trabalho missionário, inconscientemente eu gosto daqui. Uma vez eu estava pregando na igreja, e depois isso, hoje em dia digo, bate no meu coração, eu preciso lutar contra isso. Eu estava pregando na igreja e olhando um casal jovem, com um bebezinho quase recém-nascido, e dizendo, a gente gosta tanto daqui que o seu bebê nasceu, aí os avós amam, né, o bebezinho. Ontem a gente teve um tempo ali na casa do Gabriel e Duda com a sobrinha, né, a Olívia, e era um paparicando aquela bebezinho o tempo todo, e todo mundo querendo pegar no colo. E aí, eu duvido que a avó está dizendo, Jesus pode voltar, já está suficiente. Não, agora a Duda casou. Eu quero outro neto. Aí vai esperar pelo menos 1 ano. Né? Se engravidar hoje, vai ser 9 meses. Mas vamos pensar que não é hoje, vamos pensar 1 ano. Mas depois que nascer, pode voltar? Já está suficiente? Não, eu quero ver, fazer o 1º ano dessa criança. Aí já vai mais 1 ano. Pode ir embora? Jesus pode voltar? Não, deixa eu dar os primeiros passos. E depois que dá os primeiros passos?
Ah, uma festinha de 15 anos, se for uma menina, hein? Já foram aí 15 anos, né? E a mãe dizendo, e agora ela vai ir para a escola, vai se formar. Entrou na faculdade, 20 anos. Está vendo como a gente gosta disso aqui? Inconscientemente a gente não está percebendo que aqui não é o nosso lar. Tem uma música que minha mãe cantava, dizia, aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus o preparou. Isso é temporário, isso passa. Nós precisamos entender que a nossa missão é sermos sal, sermos luz neste mundo e transmitir a mensagem de Deus. Nós não temos tempo. Precisamos ter essa consciência. A segunda coisa que o texto nos mostra, a segunda atitude, continuando o verso, depois de ele dizer, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam. A segunda atitude que impede a ceifa de ser realizada é não erguer os olhos. Como a gente diz, olhar para o próprio umbigo, o egocentrismo, tudo se resume a eu. Conhece a história do profeta Elias? A famosa batalha de Elias e os profetas de Baal? Aquela grande vitória dele, quantos profetas tinha ali no Monte Carmelo? Lembram? 400. Alguns depois, lendo outros textos, diz que tinha mais. Mas Elias luta, uma luta ali com os profetas de Baal, ele vence. E depois daquilo, o que acontece com Elias? Ele escuta dizer que uma mulher chamada Jezabel diz assim, olha, o que você fez a eles, eu vou fazer com você. E aí o que é que Elias faz? Foge. Elias foge. 1 Reis 19:14, alguém abra para mim e leia. 1 Reis 19:14. Elias, ele foge, ele vai para uma caverna, Deus ali cuida de Elias, e aí no verso 14, Elias fala com Deus. Presta atenção o que Elias diz. Então, Elias tem a vitória, Elias foge, Elias chega para Deus e diz, Deus, vê quem eu sou. Eu sou o cara. Eu estou sendo extremamente zeloso para com o Senhor. Se não fosse eu, na igreja em Catolé, pastor Flaubert estava perdido. Porque se eu não estou aqui, ninguém trabalha nessa igreja. Porque ele diz assim, eu fiquei só. E estão procurando tirar minha vida. Eu sou a única pessoa que trabalha nessa igreja e ainda estão querendo me matar. E agora? Agora veja a resposta de Deus para Elias no verso 18. Verso 18. O que é que diz lá? Eu fiquei só. Aí Deus diz para Elias, tem certeza? Quantos ainda tinham? Mas Elias seria quanto? Dá para encher
ginásio de esporte aí, não dá? Dá para fazer alguma coisa, não dá? O grande problema é quando a gente fala como Elias, Senhor, eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. Aí Deus disse, Elias, você fugiu tão rápido, você correu tão rápido, quando ouviu a notícia de Jezabel, que você não viu que ainda tinham 7.000, que talvez estava gritando, Elias, vai não, a gente está aqui. Elias era o profeta, era o grande líder ali. Ele só precisava ter, em vez de olhar do próprio umbigo, ter erguido os olhos. Quando a gente começa a achar que nós é que estamos fazendo a obra, e Elias naquele momento não entendeu isso, que a obra não é nós que estamos fazendo, vai ter o avanço missionário, ninguém se inscreveu ainda, é até quarta e ninguém colocou o nome, só eu coloquei o nome, como é que vai ser isso? Pastor, ainda bem que eu já coloquei meu nome, porque depender dessa igreja aqui, ninguém faz nada. E aí você vai ver o relatório da igreja. Quantas congregações? 4? Já 4 congregações? Pastor, mas se não for, o senhor não está entendendo bem, é que eu que trabalho. Irmãos, Deus tem feito a sua obra, tem mantido ainda 7.000 que não se dobraram. Precisamos erguer os nossos olhos. Mateus 28, 18 a 20, quando Deus chama, está voltando para os céus, ele olha para os seus discípulos, ele comissiona todos eles, mas no final ele diz o quê? E eis que eu estou convosco. Tem certeza? Tem certeza que é todos os dias? Tem certeza? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Como diz lá no nosso grupo, no grupo Gavião, até que o mundo deixe de ser mundo, eu vou estar com você. Aí eu pergunto, qual é um dia que você pode olhar para o calendário e dizer, hoje Deus não esteve comigo? Qual é o dia? Senhor, o Senhor não estava comigo nesse dia, porque nesse dia aconteceu isso. Onde é que o Senhor estava? Lembra da conversa de Elias com os profetas de Baal? Falem mais alto, gritem. Talvez ele esteja dormindo ou saiu para atender outras coisas, afinal de contas ele é Deus, ele tem outros compromissos. Gritem. Quem sabe ele acorda e atende vocês. Quem é o nosso Deus? O guarda de Israel, que a Bíblia diz o quê? Nem dorme, nem dormita. Foi falado hoje à noite aqui, os seus ouvidos estão atentos. Antes mesmo que a palavra lhe chegue à língua, o Senhor já sabe. Quantas vezes você se frustrou na vida? Talvez aconteceu alguma coisa que você não esperava. Aí você diz, Deus não estava comigo. Mas o Salmo 139 nos diz, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Você não sabe por que aconteceu, mas Deus sabe. Porque a nossa vida está no controle dele. Às vezes nós olhamos para o nosso próprio umbigo, achamos que nós somos o centro do universo e que se não fosse eu, o trabalho não seria realizado. Eu confesso que quando eu cheguei no Povo Gavião, aí eu dizia, agora esse trabalho vai para frente. Porque nós tínhamos lá uma equipe missionária bem mais velha, né? Darlene, Dorle, Arnaldo e Diana. Darlene e Dorle, 2 solteiras, né? Que tinha idade para ser minha mãe naquela ocasião. Arnaldo e Diana já tinham algum tempo do trabalho ali, já tinham os filhos tudo mais velhos. E nós chegamos novos, recém-saído do nosso treinamento, com todas as ferramentas novas de como fazer as coisas, agora isso aqui vai para frente. Aí Deus disse, Chico, não é com você. Sou eu que faço a obra.
E eu precisei entender isso. Eu não aprendi a língua gavião o suficiente. Eu lembro que quando aquele missionário que aparece no início do vídeo, né, que é um coração falando sobre a tradução da Bíblia, ele que fez a tradução, o Sten, e quando ele começou a dar o ensino da Bíblia, eu não entendia quase nada. Eu precisava saber só uma frase. Nós, naquela ocasião, né, para os mais velhos talvez vai lembrar, os mais novos não sabem o que é isso, nós gravávamos as mensagens, o ensino, em fita cassete. Então tinha um gravador e a gente ia gravar tudo para depois reproduzir aquilo. E eu só precisava entender uma frase. Kanchampe que Raugatena. Quando ele falava Kanchampe que Raugatena, eu ia lá e desligava. Ou seja, ele dizia, está bom, nós paramos por hoje, amanhã a gente continua. Então eu ia lá e desligava. Só precisava saber isso. Depois que eu comecei a aprender a língua, pensei, agora eu vou deslanchar. A equipe disse, Chico, você não vai fazer isso, você vai ser o que a gente usa para quem entende de boxe, né, luta. Você era como se fosse o sparring do meu colega que tinha mais tempo na aldeia. Eu ia ser simplesmente o cara que ia treinar com ele. Ele sabia mais da língua e ele chegava tudo preparado na casa dele para ensinar a língua, para aprender a língua, e ele chegava e dizia uma frase lá bem complicada que eu não conseguia entender. Eu estava no nível de palavra e ele estava no nível de diálogos. Né? Aprendizado de língua, você começa aprendendo as palavras, depois você vai para frases, vai para pequenos diálogos e vai para discurso. Ele já estava quase lá no discurso e eu estava aprendendo palavra. Então ele dizia, pegue a Bíblia, estou pegando a Bíblia de cima do púlpito e vou colocar na cadeira. Aí ele falava isso na língua. Aí eu tinha que dizer que eu entendi aquilo e aí eu tinha que fazer agora uma frase. Agora, não sei se esperteza, né? Eu dizia o seguinte, então agora eu vou pegar a Bíblia da cadeira e vou colocar em cima do púlpito. Só invertia as ordens ali. Mas só para ele praticar. E eu fui fazendo isso com eles várias vezes. Deus disse, Chico, o trabalho não vai por você, é por mim. Não é seu conhecimento, sou eu. E Deus foi fazendo um trabalho. Quando a Bíblia chegou entre o povo gavião, nós estávamos fora do trabalho. Aquilo para mim foi tão difícil. Tão difícil. A coisa melhor que um missionário pode ter é bater foto no trabalho para mandar para as igrejas, está entregando a Bíblia, está fazendo alguma coisa. Eu não estava lá. E o grande bull, né, do trabalho lá aconteceu, não foi nem os missionários. A filha do Roberto, que é o líder lá, com os jovens que estão nessas fotos, na maioria das fotos, estava no pátio conversando, e eles perguntaram para ela, você é diferente. Por que você é diferente se você é igual a gente? O que é que faz você isso? Ela disse, olha, eu não sei explicar tudo, mas os missionários sabem. E eles correram para a casa da nossa colega Darlene e foram lá, eu quero ser igual a Ioiô, eu quero ser igual a Ioiô. A Ioiô é a filha do Roberto, e ela dizendo, o que é que vocês estão querendo ser igual a Ioiô? Nós queremos ter a mesma alegria que ela tem. E ela sentou com todo mundo, e naquele momento, ela lendo a Bíblia, eles disseram, nós queremos também isso. E eles começaram a entender. Nós fizemos um programa para entregar a Bíblia, de que eles tinham que ler os 3 primeiros capítulos de Gênesis e todo o Evangelho de João. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis falam sobre o quê? Criação. Depois, basicamente, retorna à criação, com detalhes, e o capítulo 3 fala sobre a queda da humanidade. Vocês já notaram que Gênesis capítulo 1, capítulo 1, verso 1, começa como? No princípio, Deus. João 1:1. No princípio. Aí eles começaram a ler Gênesis, leram até o capítulo 3, quando eles começaram a ler
João, eles foram lá, no princípio Deus, no princípio Deus. Opa, peraí, é o mesmo princípio? É o mesmo princípio. No princípio o verbo estava cá. E eles começaram a ler, até que eles entenderam em João 3, que aquele verbo deu a vida por eles. E eles disseram, nós queremos isso. E por isso que a igreja começou a crescer. Mas quando a gente não enxerga o que Deus está fazendo, olhando só o nosso umbigo, a obra não é feita, não é realizada. E a terceira coisa que vemos nesse texto, final do verso 35. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita, eu porém vos digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Não enxergar. Muitas vezes nós temos certeza que nós ainda não temos tempo, precisamos fazer, temos certeza que precisamos erguer os nossos olhos, mas muitas vezes nós não queremos enxergar os campos. E não enxergar o campo, ou só enxergar um palmo à frente do nosso nariz, tem impedido a colheita. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. 2 Reis 6, 15. De 15 a 17, fala da história de Eliseu. Quando o rei da Síria fazia seus planos secretamente, e toda vez os planos dele eram frustrados. E o rei diz, tem um traidor entre nós e precisa descobrir quem é, e eles dizem assim, não tem nenhum traidor entre nós, mas tem um homem, o Eliseu, que é profeta de Deus, que Deus revela para ele tudo o que o Senhor fala. Então vamos prender Eliseu. E 2 Reis 15 a 17 nos diz o seguinte: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Eliseu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. O moço de Eliseu deve ter dito, Eliseu, você deve ainda não acordou direito, o jovem tinha acordado, estava se preparando para fazer a sua caminhada matinal, e ele viu aquele exército ali e diz, olha o exército. E Eliseu diz, olha, mais são os que estão conosco. Como assim mais que estão conosco? Essa cidadezinha aqui não vai aguentar nada. Às vezes, nós precisamos abrir os nossos olhos. E como Eliseu fez aqui, Eliseu orou e disse, e eu vou fazer essa oração aqui de Eliseu nessa noite. Vou pedir para os irmãos participar comigo nesse experimento. Vou pedir para que os irmãos fechem os olhos, ok? E vou fazer a oração de Eliseu, e quando eu disser que abre os olhos, vocês abrem os olhos, ok? Então fecha os olhos. E Eliseu disse, Senhor, peço que abra os olhos deles. Pode abrir os olhos. Estão me vendo? Tem certeza? Ainda estou aqui? Agora olha o final da oração de Eliseu. Eu não terminei a oração dele. Porque Eliseu na oração diz, peço que abra os olhos dele para quê? Foi necessário eu dizer para vocês verem, para vocês me verem? Foi necessário? Vocês abriram os olhos e de repente se assustaram vendo que tinha um Chico lá na frente. Porque Eliseu disse, Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. O que é que ele não estava conseguindo ver? O que é que o jovem não conseguia enxergar? Lembra da frase de Eliseu anterior? Mais são os que estão conosco do que estão contra. Peço que abra os olhos para que veja não
o óbvio. O que era o óbvio? As circunstâncias. Qual era a circunstância naquele momento? O exército da Síria cercando a cidade. Nós precisamos enxergar o quê? O invisível, além do óbvio. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós enxergamos as dificuldades. Não, para ir para esse trabalho missionário, trabalhar com índios, é muito complicado. Viver no meio deles. Irmãos, quando nós fomos trabalhar no povo gavião é um povo dualista. Tudo deles é mais ou menos como o japonês, como é o branco e o preto, o doinho, não sei o que, não sei como chama. Então eles têm o bem e o mal. Os deuses dele é o Deus Sol e o Deus Lua. E não é Deus Sol e a Lua, é o Deus Sol e o Deus Lua. Então, para eles, tudo a comunidade ela é dividida em dois grupos. É o Harangati e o Kuigati. Então, eles dividem tudo dessa maneira. Quando nascem gêmeos, eles não praticam infanticídio direto. Mas quando nascem gêmeos, eles pensam, um é o bem e o outro é o mal. Se você tem gêmeos e sabe que um é o bem e o outro é o mal, você faz o quê? Aí você diz, não, Chico, eu vou cuidar dos dois. É porque você não é um índio gavião. Se você é um índio gavião, vai dizer, esse é o mal. Eu não vou querer que o mal cresça na minha comunidade e deixe ele morrer. E aí Deus viu um casal de missionários chegando na aldeia, e aí os primeiros filhos que dá para eles é o quê? Gêmeos. Eu não sei se o Denis era o bem, a Desiane era o mal, né? Não defini ainda bem entre os dois quem era quem, mas irmãos, quando eles pegavam uma simples gripe, um resfriado, hoje nós oramos por alguém aqui que estava com uma pequena virose, mas quando eles pegavam, a gente dobrava nossos joelhos e dizia, Senhor, o Senhor tem que curar eles para a tua honra e glória. Porque se um deles morrer, a comunidade vai dizer, viu? Era o mal. Esse era o mal. E a gente orava. E eles cresceram lá dentro. E o povo viu eles crescendo. E eles conseguiram, através da vida deles, o Evangelho modificar a vida. Porque anos se passaram. E quando uma jovem mãe se converteu, ela já tinha vários filhos. E ela engravidou. E ela descobriu que tinha gêmeos. E quando foi para nascer, ela pediu para Daisy ir lá na maternidade. E ela disse, eu vou criar meus filhos, porque eu entendi que eles não são mal, mas eles são bênção de Deus na nossa vida. Enxergar além do óbvio, porque Deus me deu gêmeos, porque queria transformar a nação gavião. Com duas crianças que não sabia nem falar, mas o testemunho deles fez diferença. Irmãos, vocês não dizem que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vejam, porque os campos estão brancos para a ceifa. E Deus poderia mandar os anjos, mas Ele quer contar comigo e com você. Que Deus possa nos abençoar.